VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso técnico em Administração. Disciplina Recursos Humanos. Competência 4. Conhecer programas de desenvolvimento de pessoas. Olá, caros alunos. Bem-vindos à quarta semana da disciplina RH, onde nós vamos conhecer sobre programas de desenvolvimento de pessoas. Para falar sobre desenvolver pessoas, é importante a gente resgatar mais um subsistema do RH que você viu lá no comecinho dessa disciplina. Esse subsistema se chama TID, ou Treinamento e Desenvolvimento. As duas palavras andam juntas e se complementam, mas não são iguais. No treinamento, as empresas buscam trazer conhecimento profissional para as pessoas. A partir desse conhecimento profissional, elas vão ter mais uma informação para desenvolver suas atividades. Já no desenvolvimento, as empresas buscam aperfeiçoar as capacidades e motivação das pessoas para trazer benefícios para as próprias empresas. Então, TID, ou Treinamento e Desenvolvimento, se complementam, porque a empresa dá a formação, traz o conhecimento e depois ela vai desenvolver aquelas pessoas trabalhando na parte comportamental, trabalhando na parte motivacional, para unir isso e trazer bons resultados. Falando em bons resultados, falando em parte comportamental, motivacional, quem lembra do chá? Então, olha só, o chá, que são as competências, é formado por 3 palavras: conhecimento, que é o saber, que é a informação; as habilidades, que é o saber fazer, colocar em prática aquele conhecimento; e as atitudes, que é o querer fazer. E as empresas hoje têm procurado cada vez mais pessoas que tenham o chá, que saibam, que tenham conhecimento, que saibam fazer, mas que queiram fazer acima de tudo. E aí, gente, tendo pessoas na empresa que tem aquele perfil que a empresa deseja, ela pode começar a fazer avaliações, por exemplo, por competências ou por objetivos. Sendo por competências, ela vai definir quais são as competências que ela deseja, definir os comportamentos relacionados a essas competências. Então, por exemplo, a empresa pode dizer que ela quer pessoas que trabalhem para ela, que sejam proativas. Ela pode dizer que ela quer pessoas que se comuniquem bem. E aí ela vai criar formas de avaliar se as pessoas têm e cumprem esses comportamentos ligados às competências que ela habilitou, que ela desenvolveu como importantes para ela. Ou ela pode escolher avaliar pessoas por objetivos. No caso, essa avaliação por objetivos, a empresa vai estabelecer uma meta para cada objetivo. Então, ela pode dizer, por exemplo, no caso de um vendedor, que ele tem uma meta, esse vendedor, essa vendedora tem uma meta de vender 1% a mais todo mês. É uma meta aliada ao objetivo de cumprir as vendas. E aí ela vai frequentemente avaliar se essa pessoa consegue atingir esses objetivos estabelecidos. Olha só, essa avaliação por competência ou por objetivos são apenas alguns exemplos. Mas o mais importante é que a empresa consiga fazer essas avaliações para que ela dê um retorno, ela dê o que a gente chama de feedback. Dê informação para as pessoas de como elas estão se desempenhando e aí ela consiga, aliado lá aquele plano de cargos e salários que a gente viu em outra semana, ela consiga, aliado a esse plano de cargos e salários, trabalhar promoções, trabalhar aumentos e trabalhar bem essas informações junto com as pessoas, para que elas saibam o caminho que elas vão percorrer dentro das empresas. As empresas não conseguem motivar, forçar as pessoas a se motivarem, porque a motivação é interna, as pessoas se motivam de dentro para fora. Mas as empresas precisam criar motivos para que as pessoas sintam essa vontade de estar bem, de trabalhar bem. Criar motivo para a ação, criar motivo para agir. É isso que as empresas precisam fazer. Criar, investir, estabelecer ou criar estímulos para que as pessoas tenham motivos para agir. Para agir como? Para agir bem com as suas rotinas e trazer bons resultados para as empresas. E aí, pessoal, a empresa pode criar até indicadores para acompanhar como é que as pessoas estão se desenvolvendo, estão se desempenhando.
Isso é muito importante para estabelecer uma relação entre funcionário e empresa, entre o empregador e empregado. E tanto a empresa quanto o funcionário saibam o que um espera do outro. Porque é muito difícil para a empresa tomar decisão sem ter informação. E é muito difícil também para o funcionário não ter expectativas, porque é natural do ser humano criar expectativas com aquilo que ele executa. Então aqui nessa semana nós vimos formas de como desenvolver pessoas e de como avaliar essas pessoas. Desenvolver pessoas não é bom só para as pessoas, é bom também para as empresas, porque traz os melhores resultados para elas. E tudo que a gente está falando aqui, eu vou voltar lá para a primeira semana, quando a gente começou a falar sobre recursos humanos. Quando tudo isso começou, quando a gente começou a se preocupar com pessoas, elas ainda eram vistas como recursos. E aí o nome do setor recursos humanos. Com o passar dos anos, com o passar das décadas, as empresas foram observando que as pessoas eram muito importantes para os seus resultados. E aí começou a se trabalhar com gestão de pessoas, onde se começou a avaliar que entender as demandas das pessoas e aproveitar as suas informações, aproveitar as suas ideias, era muito importante para os resultados da empresa. Mas hoje, as empresas já estão começando a falar sobre gestão com pessoas, que já é um patamar acima, que não só se importar com as demandas, com as vontades e necessidades das pessoas, mas também aproveitar essas pessoas para serem parte das soluções, para serem parte das melhorias das empresas, escutar essas pessoas e envolvê-las no desenvolvimento da empresa. E olha só, gente, a gente está falando de uma evolução contínua em relação à visão das pessoas dentro da organização. Hoje, a gente está falando de gestão com pessoas. Amanhã, a gente pode falar de alguma outra metodologia ou de alguma outra nomenclatura que demonstre uma evolução da percepção da importância das pessoas dentro das organizações. Mas o mais importante é que você conclua essa disciplina entendendo esse papel, entendendo que as pessoas são muito importantes para os resultados e que você vai saber como atuar em relação a elas para que elas deem esses melhores resultados para a empresa. Ficamos por aqui com a disciplina RH. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre esses assuntos e que você entenda como influenciar como pessoa dentro da empresa e que você dentro da empresa consiga saber como aproveitar o melhor das pessoas para obter bons resultados. Até mais! Som direto, Luiz Vitor, Denis Ramos. Imagens, Juliana Aguiar, Camila Silva, Leandro Gomes, William Oliver. Interpretação de Libras, Davidson da Silva. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo, Joana Rodrigues. Ilustração, Miguel Machado. Edição, Anderson Ferreira da Silva Barbosa. Professor autor, Luciana Bazante. Design educacional, David Souza Nascimento. Maria de Fátima Duarte Angeiras. Renata Marques de Otero, Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso, Antônio Júnior, Coordenação Executiva. George Bento Catunda, Coordenação Geral. Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em outubro de 2016.